Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Chegamos à lição número 9 da série Acessando o Seu Destino. Relembrando que a série envolve estudos escatológicos e experiências práticas, vivências dos personagens escatológicos registrados nas páginas da Bíblia. Para introduzir nossa reflexão de hoje, vamos utilizar como versículo-chave Amós 3:7. Aparece num contexto de juízo divino, lembrando que o juízo divino muitas vezes é apresentado em forma de fogo purificador. Versículo-chave, Amós 3:7, que diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O versículo fica claro de que Deus primeiro revela o segredo e depois faz. Ou seja, ele conta o que vai fazer antes de executar o seu ato. Agora vamos à introdução do nosso estudo. Vamos dar continuidade ao capítulo 7 do livro do profeta Daniel. E não está fora do contexto, não. O que Daniel viu, João também viu, em períodos diferentes da história e com símbolos diferentes. Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Em Daniel 7:7, não descreve uma pessoa específica, e sim um reino. Este reino é representado pela trindade satânica do Apocalipse, besta, dragão e falso profeta, que, por sua vez, ocupa a parte de ferro dos pés da estátua em Daniel capítulo 2. O chifre pequeno de Daniel 7:8 é a besta de Apocalipse 13, que por sua vez é o anticristo de 2 aos Tessalonicenses capítulo 2. No mesmo versículo 8, diz que diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados, 3 pessoas que perderam a autoridade de reinar antes da derrota final do anticristo. Ainda no finalzinho do versículo 8, fala da besta que abriu a boca proferindo grandes coisas. Este é o pequeno chifre, com argumentos mentirosos e palavras enganadoras e arrogantes. Ele é o soberbo e o seu número é 666, que significa o ápice da soberba humana, independente de Deus e em oposição a Cristo. É o significado do 666. Ou seja, ele é semelhante ao próprio Satanás, tanto que seu comportamento causa náusea em Deus. Foi justamente por essas palavras arrogantes, tentando perverter o juízo, se apresentando como vítima e acusando os inocentes, que são os mártires da fé, os do belo e santo monte, que não tem o 666 na testa, ao contrário, tem o selo de Deus. Representa a propriedade exclusiva de Deus, os da parte de barro dos pés da estátua, onde está o projeto Pequena Luz. Por estas palavras proferidas pelo pequeno chifre, é que Deus, apresentado como o ancião de dias, descrito nos versículos 9, 10 e 11 de Daniel 7, decide bater o martelo e proferir uma sentença de que tal personagem escatológico vai perder a capacidade de se expressar por meio da sua voz. Em breve, ele não vai poder mais falar. E logo em seguida, ele será acometido por mais 2 castigos terríveis que Deus proíbe revelar agora. Esse segredo é para ficar entre Deus e a sua grande amiga íntima, a remanescente, que tem acesso ao coração do Pai. Ela tem acesso ao coração do próprio Deus. Mas o significado é este: o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue a ser queimado pelo fogo. Só lembrando que fogo aqui é o lago de fogo, o qual ele vai inaugurar juntamente com a besta da terra, que Deus revela que atualmente tem sofrido ataques demoníacos de espíritos opressores que causam confusão mental, angústia, sufoco e desespero. E isso tudo acontece antes mesmo dele ser jogado no lago, pois o lago é tortura física e mental. E até então ele vivencia a batalha espiritual só na mente. A mente humana é um campo de guerra espiritual. E a besta da terra é um herege, um dos principais representantes de Baal na terra. Teve um período da história que Deus o chamou, dizendo-lhe que tinha contas a tratar, ou seja, cobranças a fazer. Ele não só ignorou, como zombou dos mistérios de Deus e, por fim, começou a pisar nas pérolas de Deus.
Ao herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. É a orientação bíblica. A Bíblia não pede para orientar 10, 12 ou 15 vezes. Fala uma ou duas. Isso porque a mentalidade já estava corrompida, comprometida. É impressionante a essência das duas bestas. Ambas são convertidas a Baal e defendem a ideologia do próprio, que é o calvinismo. De acordo com a revelação do próprio Deus, é o satanismo disfarçado. E essa religião diabólica e mundana está descrita em Apocalipse capítulos 17 e 18. Ali João relata o sistema todo deles entrando em colapso. Para Deus não passa de comércio, ilusão e engano. Veja que Deus afirma em Daniel 7:12b, que vai tirar o domínio de alguns líderes, mas que eles permanecerão vivos por mais um tempo. Essa prolongação de tempo é um ato de misericórdia do juiz, que é Deus, dando tempo para que alguns calvinistas revejam seus conceitos e abandonem a seita e se convertam verdadeiramente a Jesus. Deus relembra ao meu coração que quem não entrar pelo caminho estreito de santidade, saiba que o largo leva ao lago de fogo. E não existe um meio termo ou 3 caminhos. Só tem 2 caminhos, o estreito e o largo. Um leva a Apocalipse 21 e o outro leva ao lago de fogo. Ou o processo de santificação é levado a sério, ou a pessoa vai sucumbir no pecado, ou as pessoas. Para você saber se o julgamento de Deus é justo ou não, os reais motivos e até mesmo o tempo profético em que tudo isso se cumpre, lê em voz alta a sentença de Deus contra o pequeno chifre. Daniel 7, 25, 26. Lê em voz alta. Estude e memorize cada palavra dos 2 versículos. A sentença de Deus contra o pequeno chifre. Terminamos a introdução, agora vamos à conclusão do argumento. Bom, para se discordar de um ungido, é importante fazer isso com respeito e se você tiver argumentos justos e coerentes. Pois bem, primeiro argumento. Recebeu conselhos e advertências para ter prudência e agir com sabedoria e discernimento. Não é necessário ser um gênio para perceber que aquela pessoa estava tentando sabotar a história por inveja. Quem enxerga claramente um erro e não fala nada passa a ser cúmplice. Deixou-se levar. Respire fundo. Se o seu temperamento é colérico, o meu também é. 80% dos traços de colérico compõem o meu temperamento. Só para saber, tá? Continuando, uma pessoa na fase adulta, com tanto conhecimento e sabedoria, e que não é infantilizado, deveria exortar, aconselhar e repreender aquela pessoa. O que aconteceu depois daquilo foi providência do próprio Deus, que tomou vingança, colocando cada um no seu devido lugar. Segundo argumento. Agora vamos. Na sua avaliação, tentou absorver o culpado e acusar o inocente. E não tente se justificar, como fez em outra ocasião. A remanescente tem alma e coração de criança, mas tem idade e experiência de vida, como de um adulto. Tem quase 50 anos de idade, apesar de não parecer. Está pensando o quê? Um Deus que é tão íntimo da sua remanescente, a ponto de abrir o seu coração e revelar detalhes do que ele pretende fazer sobre o futuro e glorioso avivamento, que revela os segredos do coração das pessoas, revela o que está acontecendo, mostra na Bíblia os textos, vai revelando as etapas até chegar no avivamento. Acha que ele não revelaria o que você andou pensando? Pois bem, ele revelou tudo, viu? E minha decisão ao saber disso é a seguinte: você precisa de um tempo para organizar seus pensamentos, ideais, pensar sobre a sua missão de vida e mesmo sobre o fogo purificador de Deus. Vou ficar um tempo sem falar com você, isso para o seu próprio bem. Deus me deu algo chamado senso de justiça. Foi o mesmo que ele deu para Esté e para Elias. Quem tem isso tem uma maior noção para tomar decisões justas. E, conforme já falei anteriormente, eu não aceito injustiça por parte de ninguém na terra. Ninguém mesmo. Injustiça é algo abominável, detestável e nojento.
Eu nunca vou aceitar injustiças. Irecê, 8/6/2023. Que o fogo purificador acalme o seu coração, sua mente e seus pensamentos. Fique em paz. Estou orando por você. Somos a história que se faz a cada dia, com a admirável colaboração de todos através de cada um. Podemos comparar-nos a um país que vamos descobrindo e conquistando. Ao nascer, recebemos a escritura de posse desse país e aí tecemos a nossa vida juntamente com aqueles que conosco convivem. Agradeço ao meu querido e incomparável Deus, o autor da minha história. Agradeço ao meu esposo, filhas, meus pais, irmãos e amigos, e a toda a equipe da Escolinha Vivar, pelo apoio, incentivo e ajuda em todos os sentidos. Os amigos são uma forma de Deus cuidar de nós. Cléia Eduão Ferreira de Souza, Pedagogia. 2012.